Bem-vindos ao Estado da Nação, mais uma edição. Hoje recebemos Josué Bila. Ele é jornalista, é antropólogo e é ativista de direitos humanos. Nos últimos 15, 20 anos andou pelo Brasil e mais recentemente por Portugal, está em Moçambique e com ele vamos olhar para o país. Vamos perceber um pouco do que ele pensa, o que está a acontecer no país. Josué Bila é autor de várias publicações, vários trabalhos científicos. Vou destacar aqui dois, nomeadamente História e Políticas em Contextos Africanos e Direitos Humanos em África. Bem-vindo, Josué. Muito obrigado. Muito bem. Como é que o antropólogo olha para o país neste momento? Saímos de eleições e há esta convulsão social, um novo governo a tentar se impor. Como é que olha para o que está acontecendo no país? Olha, eu tenho andado muito no transporte público e nos chapas praticamente. Então ouço muito as pessoas e tenho andado também nos mercados, onde as pessoas, obviamente, mais necessitadas, vendem ou porque vão lá fazer compras, etc, etc. E tenho conversado mesmo com os nossos chamados mojeiros, que serão carregadores de... Este trabalho nos mercados, dos mercados. Nos terminais de transportes coletivos. Exatamente. O que tenho ouvido e que tenho sentido e visto é que as pessoas andam extremamente frustradas. Há um nível de frustração social no meio das pessoas, de tal maneira que é muito difícil saber o que pode até acontecer proximamente, porque as pessoas andam extremamente frustradas. Ou seja, há uma incógnita em relação ao futuro do país. Há uma incógnita, de alguma forma. Embora, talvez, aquelas pessoas que trabalham dentro do Estado e em setores chaves já tenham feito estudos estratégicos para saber o que pode acontecer nos próximos 5, 10, 15 anos. Isso mesmo a secretaria americana faz, a CIA, por exemplo, não é? Então, talvez aqui internamente os nossos serviços securitários possam ter alguma linha de pensamento ou alguma lógica política ou social do que pode acontecer futuramente. Mas o que eu posso agora mesmo dizer é que as pessoas andam extremamente frustradas e essa frustração é em decorrência de longos anos de uma população que estava à deriva. Tivemos guerra civil ou de desestabilização, dependendo muito do autor, 4 milhões de deslocados, 1 milhão de pessoas perderam a vida. Então, e muitos outros problemas daí decorrentes. E depois temos os desempregos a partir das privatizações em 92, 94, etc, etc. Então, o que eu vejo, de facto, é um acúmulo de histórias de frustrações, de desesperança social muito elevada, e que as promessas políticas dentro das campanhas, ou promessas políticas do partido no poder, não conseguiram satisfazer aquilo que são os interesses comuns de uma pessoa, que é ter habitação, ter alimentação, ter transporte, se for um agricultor, ter suas sementes, ter um crédito no banco para poder comprar utensílios ou os próprios instrumentos que ele usa, insumos agrícolas, etc, etc. Então, há um acúmulo de histórias. Jovens que se licenciam, não têm emprego, ou porque é técnico médio, não consegue emprego algum. E mesmo numa situação em que ele deseja ser um empreendedor, também não temos uma banca que apoie essas iniciativas. Ou o Estado não tem, digamos, um apoio muito claro e direto aos jovens. Então, há um acúmulo de histórias de frustração no meio das pessoas, de tal maneira que
é muito complicado até ouvir essas histórias, porque quem ouve essas histórias também pode passar por um certo grau de depressão. Eu tenho ouvido essas histórias nos chapas, nos bairros, nos mercados, vou ouvindo. Os aglomerados. Exatamente, sim. Então, os mojeiros têm a resposta do país, não se podem ser desprezados. Eu ouvia uma vez o Nhaxota em que programa televisivo, o Luís Nhaxota, dizia, sabes, nós nem ouvimos os coveiros. Sabes, isso significa o seguinte, que todos nós, é padeiro, é mojeiro, é coveiro, é vendedora de amendoim torrado, é aquela que vende alface, etc. Todas as pessoas precisam de ser ouvidas, muqueristas, todos nós precisamos de ser ouvidos. Não só, obviamente, ouvir os intelectuais, acadêmicos, diplomatas. Eu acho que é preciso ouvir todas as pessoas, de modo a que talvez um projeto nacional agregue a todas essas vozes e também a todas essas necessidades que as pessoas têm. Questiona-se muito o papel da academia, dos académicos, dos intelectuais, na construção de uma sociedade mais justa do país, na construção do Estado de Direito, efetivamente. Diz entre comas que os intelectuais moçambicanos da academia está atrelada ao poder político, ao partido no poder. Tem esta mesma percepção? Não, eu tenho essa percepção, mas eu tenho perguntas. A questão de fundo que nunca ninguém faz é quantos acadêmicos Moçambique tem? Estamos a dizer acadêmico, talvez uma pessoa que tenha o título de doutor, talvez um mestre, e que talvez tenha alguns trabalhos de pesquisa. Sim. Okay. Quantos Moçambique tem? Há critérios para ser considerado académico, efetivamente. Moçambique tem quantos? 2.500 doutores. Okay. E desses 2.500, por exemplo, ou 2.000, quantos servem ao partido no poder ou quantos servem ao Estado de forma direta? Porque muitas das vezes as pessoas generalizam e um número maior de académicos de Moçambique não são ligados ao partido no poder. Então, essa generalização não é sofisticada, justamente porque ela pode estar a atacar pessoas académicos que ainda acreditam na própria academia, acreditam na universidade, acreditam na pesquisa, acreditam nos artigos científicos que eles vão produzindo. Até porque essas críticas devem ser muito cuidadosas. Qualquer pessoa que pelo menos tem um nível de licenciatura, ele foi forjado por académicos. E são os mesmos jovens, alguns pouquíssimos, parece-me, ligados a uma parte da oposição atual, que vão questionando a legitimidade dos académicos ou a integridade intelectual, acadêmica desses académicos, passa a redundância. São pouquíssimos jovens que vão fazendo isso, mas todos esses jovens têm um nível de licenciatura. Onde é que esses jovens foram forjados? Será que esses jovens que acusam os académicos podem acusar a todos os seus professores, doutores dentro da universidade, que aquele está ao serviço do partido no poder ou está ao serviço dos interesses escusos? Claro que não. Então é preciso termos muito cuidado, porque esses jovens estão a olhar uma parte dos académicos que aparecem publicamente. E parece-me que nos seus discursos defendem o Estado atual, quer dizer, o Estado no sentido do Estado moçambicano, defende o partido que ancora esse Estado. Agora, eu penso que é preciso ser muito cuidadoso para não misturar alhos com bugalhos. Existem muitos académicos que, de forma alguma, estão dentro dos interesses estão ao serviço exclusivo que não estão, da academia. Exclusivos da academia. Muitos, e muito bons, num ponto de vista até de produção científica. E estes trabalhos, essa produção científica, que valor tem efetivamente? Se questiona-se também qual é a utilidade desta produção científica para fazer com que o país seja melhor? Ou estes trabalhos não têm valor junto do governo? Porque não. É para induzir, digamos assim. Tem de ter alguma utilidade, tem de ser. Não, a utilidade dos estudos acadêmicos ou dos próprios acadêmicos é vasta e isso é visível em cada metro quadrado. Eu fui forjado, por exemplo, na academia. Acabo de ter o título de doutor em antropologia e estou aqui a falar.
acredito eu que o que estou a falar que seja útil para o jovem, para a mamãe vendedeira, para o nosso coveiro, talvez para um ministro, um diplomata, talvez seja útil, ou para outros estudiosos. O micro que nós estamos a usar, por exemplo, isto aqui é referência de existência de laboratórios e de produção dentro das universidades. Então, os indivíduos que aparecem e atacam a universidade e atacam os institutos de pesquisa, atacam os intelectuais, atacam os acadêmicos, não parecem ser pessoas que talvez sejam extraterrestres, acabam de chegar no mundo e não percebem coisas muito básicas. Estamos a usar aparelhos, isso aqui, celulares. Onde é que o celular é forjado? Se não também dentro de laboratórios, dentro de centros de pesquisa. O indivíduo vai à farmácia, por exemplo, aquele medicamento, ele acha que vem de onde exatamente, o indivíduo. Então, as pessoas não podem de forma alguma, porque odeiam um certo discurso de um certo acadêmico, ou um certo intelectual, ouvido ali a colar, que aparece muito, talvez, nas telas de televisão, ou porque aparece muito nos jornais ou na rádio, e a partir desse acadêmico intelectual, fazerem um juízo negativo total a todos os acadêmicos e a todos os intelectuais. É muito, mas muito feio colocar as coisas nesse sentido. Eu penso que a gente tem que ter muito cuidado, porque senão caímos numa ratoeira de até destruirmos as universidades, como se elas não servissem para nada. Já que está nessa onda de destruição. Exatamente. Também. O indivíduo entra num voo, por exemplo. O voo é feito por quem, na verdade? Não estou falando de fazer no sentido manual ali do trabalhador simples, mas as pessoas que pensam naquela máquina, okay, que elaboram aquela máquina, são engenheiros de alto gabarito. Então, nós não podemos, de forma alguma, andarmos a atacar os acadêmicos, os intelectuais, os cientistas, apenas porque há um cientista que está ao serviço do partido X ou Y. Eu penso que é preciso ter muito cuidado com esse tipo de narrativas que são produzidas dentro do país. Isso tenho visto muito no Facebook. Não vou dizer aqui é o nome X ou Y, mas tenho visto pessoas que... Mas também são pessoas que não se forjaram muito, não se forjaram muito como intelectuais, porque algumas vezes quem ataca o intelectual é quem também possa não ser necessariamente um intelectual. Quem ataca o acadêmico também pode não ser um acadêmico. Eu acho que é muito feio o que andam a fazer. Nós, para organizarmos este país, organizar um bairro sofisticado, com canalização, energia, vamos falar de engenheiros, arquitetos, então vamos precisar de acadêmicos, engenheiros, cientistas, seja qual for o nome, mas de pessoas que provêm também da universidade, além obviamente dos técnicos médios, trabalhadores simples, etc. Fala de organizar o país. Sim. Como é que o país está organizado, na sua ótica, já agora? Entrou um novo governo, tem agora um plano de 100 dias de governação para tentar fazer os arranjos possíveis para que o país efetivamente possa começar a funcionar como se espera, depois de um período pós-eleições bastante conturbado. Iremos depois para a componente dos direitos humanos, mas eu queria que abordássemos este ponto. Eu não sei se em algum momento da nossa história, os 50 anos da história da nossa independência... Serem completados agora em junho. Sim, não sei se em algum momento nós organizamos o país. Talvez houve tentativas, não é? Ali a colar de organizar o país. Mas dentro de uma ambiência de partido único, em que aqueles que pensassem fora da caixa do partido único, não sei como é que nós organizaremos o país se temos pessoas, na verdade, que possam ser acusadas de serem agentes do imperialismo, ou pessoas, na verdade, que não têm interesse algum na construção do país. O país poderia novamente ser construído, porque para construir um país é preciso que todas as cores de pensamento, todas as cores de elaborar ideias sejam respeitadas. E temos uma história no país em que nós não respeitamos o pensamento diferente, razão pela qual a probabilidade de o país
estar desorganizado, porque é um só que deseja organizar quando temos muitos outros elementos, que querem participar. outros segmentos da processo. sociedade querem participar do processo. Então, até hoje, lamentavelmente, o país pode continuar a ser desorganizado ou a estar desorganizado, porque nós ainda insistimos na ideia de que apenas um partido deve organizar o país. É preciso chamar e agregar outro tipo de ideias, outro tipo de pessoas que pensam diferente e que não queiram, talvez, fazerem parte do partido no poder. Exato. Mas que têm ideias inovadoras, que sejam ideias até fora da Havia caixa. muita expectativa de que Yeah. o governo novo fosse, vamos assim dizer, de inclusão. Quando se fala de inclusão governativa, o que é que se espera efetivamente? A inclusão, a participação de integrantes ou a integração de elementos de partidos de oposição, da sociedade civil, ou saídos da própria academia? Não, assim, a inclusão, o que eu entendo de uma inclusão política é que deve pressupor que existe um ambiente republicano. E em Moçambique nós não temos um ambiente republicano em que o Estado pertence a todos, que pressupõe que tudo quanto é do Estado não está atrelado a um partido apenas, mas está atrelado àquilo que a sociedade debate e constrói. E também a própria administração pública, ela não pode de forma alguma ser um espaço exclusivo dos ditames de um determinado partido. Então, o que acontece em Moçambique, de facto, é que a inclusão política é quase que impossível, porque nós não temos um espírito republicano. Mas isso não é um problema apenas do partido no poder. Se tu fores a olhar mesmo as nossas instituições privadas ou a chamada sociedade civil, organizações não governamentais, notarás que a maneira como contratam os seus funcionários não obedece aos critérios eficientemente técnicos para que o indivíduo seja contratado a partir, obviamente, da sua capacidade de pensar, a sua capacidade de fazer melhor o trabalho, o mérito técnico. Então, não é somente o problema do partido no poder. Eu penso que é uma questão também de mentalidade. Não temos ainda uma mentalidade de contratar as pessoas porque elas dominam aquela área, mas contratamos as pessoas porque elas são amigas ou Isso porque acontece também são cunhados. Acontece também ao nível do próprio governo, que foi instituído há pouco. Obviamente, por isso que eu estou a dizer que isso não é um problema apenas do partido no poder, mas é um problema que carcome todos os setores da sociedade moçambicana. Talvez, antropologicamente, a xingombela vai encanar o chaka, quer dizer, a chamada dança xingombela, tu vais, na verdade, entregando o passo, chamando o outro para dançar, porque tu o conheces ou porque ele é um amigo. Então, por isso que eu costumo dizer que não dá muito para, num país como este, todo momento fazemos referência de que o país está desorganizado apenas por causa do partido no poder. É preciso também encontrar outros vetores construtores das nossas mazelas. Muito bem. E essas nossas mazelas, elas não começam e terminam com o partido no poder. Por exemplo, na época em que os colonos chegam no território que hoje é chamado Moçambique, encontram-se lá com as chefaturas, os chefes locais, das comunidades, etc, etc. Começam a fazer negociações, os portugueses ou os colonos começam a tomar as terras, começam a nos colonizar, por causa de um punhado de gente, ok? Então, historicamente, nós sempre temos gente que destrói os espaços públicos, os bens públicos, vende aqueles que são os súditos, porque ele deseja encontrar ou ter algum certo poder. Então, é preciso sujar o outro ou os outros para que eu suba. Há uma lógica nesse sentido. As negociações, por exemplo, em relação às multinacionais, sim, embora isso seja um problema internacional, mas chegam aqui e encontram quem? As multinacionais não conversam com os camponeses, conversam com as elites, os fazedores das leis,
as elites ligadas, obviamente, ao partido no poder. Okay. Mas esse problema não é deles, é um problema que nós atravessamos, mesmo no tempo colonial. Já tínhamos, infelizmente, esses problemas. É um problema já enraizado, uma situação já enraizada. Enraizado, sim, sim. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo neste Estado da Nação. Voltamos daqui a 2 segundos. A conversa hoje aqui é com Josué Bila. Ele é jornalista, é antropólogo, é também ativista de direitos humanos. Até já. Gestores empresariais de topo nos setores público e privado partilham experiências, desafios, sucessos e perspectivas para o futuro. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Estamos de volta já na segunda parte. Convidado neste Estado da Nação, Josué Bila. Josué Bila está no país já há alguns meses, assistiu a tudo o que aconteceu, quer seja ao nível do processo eleitoral, questão da campanha, a própria votação, o anúncio de resultados, e depois já este advento da questão dos direitos humanos. Fala-se de perto de 600 pessoas que morreram pós anúncio de resultados. Esta questão dos direitos humanos no país, que entendimento tem dela? Sendo também cultor. Infelizmente, continuamos com uma grande onda de violação de direitos humanos no país. Infelizmente, 600 pessoas perderão a vida é muito para um país ou para um Estado que tem vergonha ou que tem dignidade de ter Estado. Quer dizer, quando se tem dignidade de ser Estado ou de se ter Estado, se tem vergonha quando se tem esse número de gente que perdeu a vida. E esse é um problema que não é atual. Quer dizer, na chamada Primeira República também tínhamos pessoas que eram fuziladas, até porque tínhamos leis nesse sentido, eram fuziladas porque não pensavam de forma semelhante ao partido no poder ou porque não faziam aquilo que o partido no poder planeava. Depois de 90 continuamos com esses vícios ligados à violência do Estado, violência da polícia contra os cidadãos. Mais visível agora. Mais visível agora. Eu acho que sempre esteve visível. Talvez agora é porque a sociedade tem uma outra maturidade política ou uma maturidade cívica. Então debate mais, as pessoas debatem nas redes sociais, temos mais jornais, mais televisões, etc, etc. Então há mais exposição
ao ridículo do Estado, ou seja, a parte mais ridícula do Estado e mais visível é a polícia, lamentavelmente. Quer dizer, uma das partes mais visíveis é a polícia. E, lamentavelmente, ela está sendo exposta nesse sentido. Mas é preciso lembrar que a nossa formação da polícia não começa necessariamente depois da independência. Quer dizer, nós tínhamos os cipais no tempo colonial, que era uma formação que eles tinham e um dos objetivos, de facto, era limitar as liberdades e os direitos dos indígenas. Os chamados pretos ou os pretos indígenas eram extremamente torturados. E até o ponto de o cipaio, um simples cipaio, ele poderia, se ele desejar, a filha de um determinado fulano, ia lá manter relações sexuais com ela. Se aquele indivíduo reclamasse, novamente ele infringia a moça ou o próprio pai. Sim. Então, mas além disso, desta violência produzida pelo Estado, não só colonial, mas também o Estado pós-colonial moçambicano, temos também violência que precede o colono ou convive com o colono. Por exemplo, se tu olhares para o nosso polícia, antes dele ser polícia, ele é socializado... Integrante da sociedade. Exatamente. Ele é socializado dentro das nossas famílias, é socializado na rua, nos amigos, ele vai ouvindo o que a comunidade diz ou deixa de dizer sobre as pessoas. Os famosos linchamentos, por exemplo, que já ocorreram neste país, não era necessariamente o Estado moçambicano que dizia, olha, quando o indivíduo roubar ou furtar um objeto e ele é suspeito, ele deve ser linchado. Não era. Mas a pessoa era linchada porque, em parte, temos resquícios variadíssimos de assassinar o outro ou de torturar ou bater o outro. Então, o polícia, ele é socializado dentro das nossas comunidades com um viés de violência. Não estando a dar razão à polícia pelas suas atitudes. Não estou, de forma alguma estou a dar. Mas o que eu estou a dizer é que o comportamento que as pessoas têm, ou que a polícia tem, não é só um comportamento do Estado moçambicano que é violento, mas é um comportamento também social. Não se pode, de forma alguma, dissociar esse comportamento do polícia das nossas famílias, comunidades, etc, etc. Então, se um pai, por exemplo, ou uma mãe sai até um determinado lugar e deixou o filho para varrer o quintal ou a filha, se ela volta, a filha não varreu o quintal, a gente sabe muito bem de que há uma chinelada ou uma vassourada sobre... Parte aí. Então, a criança, aquela criança, se tornar, se um dia é um polícia, ou se torna polícia, a probabilidade de refrescar a memória ou trazer à memória aquela violência é maior sobre o cidadão que esteja, digamos, na esquadra, por alguma razão, ele pode torturar. Quer dizer, não estou de forma alguma a dizer que a polícia não tem culpa no que está a ocorrer ou a fazer, mas o que eu estou a dizer é que é preciso também não culparmos só o Estado, mas temos uma história social não ligada ao colono, nem tão pouco ao Estado moçambicano. Mas nós temos relações interpessoais, temos comunidades, temos memórias sobre questões variadíssimas. Eu vou dar uma nota de rodapé que não tem nada a ver com a conversa. O racismo, por exemplo, muita gente pensa que o nosso racismo é em decorrência da relação branco-português, preto-local. Mas as pessoas esquecem de que nós temos aqui árabes, gregos, paquistaneses, há séculos, okay, pelo litoral. E, obviamente, o filho de um árabe com uma negra virava um misto, digamos, aquilo que nós chamamos de mulato, e esse indivíduo já era muito mais valorizado naquela comunidade do que o preto local. Quer dizer, do que o preto retinto como eu, por exemplo. Indígena. Agora, quando o português chega, isso é reforçado.
O que eu quero chamar a atenção é que nem tudo é culpa daquilo que nós pensamos que é, mas também de outros fatores. Quer dizer, o partido no poder, ou o Estado moçambicano, tem a sua culpa porque forma a polícia ou porque tem uma instituição policial violenta. Exato. Sabemos disso. Mas a violência em Moçambique, ela não deriva apenas do Estado moçambicano. Tem a história. Como corrigir? Porque o que se pretende, efetivamente, é uma polícia confiável. Confiável no sentido que eu, como cidadão, olho para um agente da polícia, o respeito e não tenho receio de me aproximar a ele, seja para o que for, conversar, perguntar algo. Hoje em dia não tens estas situações, as pessoas têm receio. Só de ver um polícia, as pessoas não sabem o que se lhes acontece. Os processos sociais e políticos vão corrigir o problema da violência. Se tu fores a notar, um polícia da nossa geração é muito mais violento se comparado a um polícia hoje com 20 anos. Porque este jovem de 20 anos, ele não conhece milícia, ele não conhece bandido armado, ele não conhece um país de muita violência, como nós, por exemplo, conhecemos. E também não herdávamos uma polícia que vem do regime marxista-leninista, digamos. Esse jovem com 20 anos tem uma outra cabeça, mesma maneira de vestir. Já notou que eles se vestem muito bem, esses jovens? Porque os processos sociais, com outras dinâmicas econômicas, exatamente, sim, questões econômicas, financeiras, eles veem televisão, percebem um pouco como é que um polícia num filme agiu ou estava vestido, e muitas outras referências. Eles não são pobres num ponto de vista material de vestir. Eles não cresceram com calças rotas, por exemplo, os chamados chama, por exemplo. Eles cresceram num ambiente que eles nem sabem o que é ir ao alfaiate. Talvez para pegar o uniforme ou para pedir que o alfaiate coisa o uniforme. Então, eu penso que nós estamos a mudar em mentalidade. O polícia, por exemplo, formado na CIPOL, tem uma outra cabeça. Eu tenho alguns amigos, você vê que esses jovens, se fossem dados a oportunidade de serem polícias numa situação republicana, são muito bons aqueles jovens. Então, esses jovens com 20 anos, 22, 25 anos, a nova geração de polícia. Esses jovens menos usam aquele cacetete do que, por exemplo, a polícia da nossa geração ou a polícia que hoje tem 60 anos, já está na reforma. Então, para mim, o Moçambique, eu tenho esperança. Este país vai mudar e este país está a mudar. Porque tem novas formas de pensar. Essas manifestações provaram claramente que as pessoas querem uma outra agenda nacional, querem uma outra forma de ser e de estar dentro do Estado e na própria sociedade. Embora haja graus de violência, etc, etc. Mas eu vejo Moçambique com muita esperança, porque os jovens são diferentes das gerações passadas. Mesmo um professor, por exemplo, o professor da nossa época, ele era violento. Na sala do primário, por exemplo. Também, o professor universitário que dava aulas há 20 anos era muito mais carrasco na relação com o aluno. Chumbava o aluno mesmo que não tenha negativas. Mas hoje tu começas a ver professores da minha geração com 45 anos, 40, okay? 35. Os jovens estão a mudar. Este país está a mudar. Embora sejamos pessoas, na verdade, com muita indigência social, fome, nudez, etc, etc. Precisamos de qualificar a educação, porque ela está abandonada praticamente. O que pensas agora da educação moçambicana? Há agora um debate sobre o livro português da 8ª classe, veio mesmo a calhar. Como é que reagiu àquela situação, depois este desconcerto na comunicação do governo, porta-voz do governo, porta-voz do Ministério da Educação, a dizerem cada um da sua justiça relativamente a este assunto? Não acompanhei assim de forma fiel, não é? Não fui fiel no acompanhamento das notícias em si. Sim. Razão pela qual não comentaria por causa disso. Mas, assim, olhando para a educação, precisamos de
reestruturar. Precisamos da qualidade. Agora, eu sei que as elites, não só em Moçambique, às vezes desprogramam, ou seja, programam a ignorância. A ignorância às vezes é programada, conforme um livro já escrevia ou diz, a ignorância é programada. Então, esta ignorância também, ela é programada de tal maneira que encontramos jovens com licenciatura que algumas vezes têm um problema de estruturar uma frase. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que os moçambicanos são muito inteligentes num ponto de vista político. Têm uma compreensão da política muito sofisticada. Mais uma vez, eu ando muito nos mercados a ouvir pessoas a falarem, vendedeiras, exatamente, sim. E ando muito também nos transportes, nos chapas. Olha, as pessoas têm um nível de competências políticas, de argumento. Já ninguém se lhes engana. Não. E como é que vê a questão? Venâncio Mondlane foi o candidato presidencial, o segundo mais votado, de acordo com os resultados da Comissão Nacional, depois chancelados pelo Conselho Constitucional. Já um presidente foi investido. Como é que vê este impasse? Anda um impasse ainda sobre aquilo que seria o diálogo político. Há uma preferência a nível do Presidente da República, do Partido Frelimo, em dialogar com os partidos parlamentares, os líderes destes partidos, e o Venâncio está de fora. Okay. Não é pela primeira vez que... Em 2-3 minutos. Não é pela primeira vez que se coloca que pessoas com um certo grau de importância política são colocadas de fora. Isso é alguma coisa que o partido no poder sempre fez. Quer dizer, as Joanas Simeões, os Simangos, por exemplo, foram colocados fora da tribuna de debate. Então, essa exclusão política em Moçambique é algo congênito, de alguma forma. É uma coisa que faz parte das lógicas de fazer política do partido no poder. E pode perder muito. Assim. O Venâncio é um fenômeno, obviamente, mas não acho que ele tenha muita técnica política sofisticada. É só ver também, me parece, as pessoas que o circundam. Não sei se são pessoas com uma maturidade republicana e pessoas que têm uma grande capacidade de desafiar publicamente certas narrativas que vão sendo construídas pelo próprio partido no poder ou não. Agora, eu penso que ele vai continuar a fazer a sua política e lamentavelmente, o partido no poder talvez vai excluí-lo definitivamente das negociações. Mas seria bom que ele... forma de apagar a sua chama? Não, acho que não. Duvido muito que apague a chama dele nesse sentido. Não é? Duvido muito. Muito obrigado, José Bila, por estes minutos, alguns quase 40 minutos, neste Estado da Nação, em que estivemos a olhar para o país em diversas vertentes, política, antropológica, social e também no âmbito dos direitos humanos. José Bila é jornalista, já não no exercício efetivamente, é antropólogo e ativista de direitos humanos durante os últimos 15 anos, andou pelo Brasil, agora recentemente em Portugal, está no país. Ele é autor de vários trabalhos científicos, algumas publicações, posso aqui citar, História e Políticas em Contextos Africanos e Direitos Humanos em África. Estão disponíveis, esta literatura está disponível na internet, pode pesquisar e encontrar. Obrigado a si, estimado telespectador, por nos acompanhar. Voltamos a ver numa próxima ocasião.